Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Amém? Como fazemos sempre, gostaria de cumprimentar aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Tem alguém que é a primeira vez que está aqui? Tem? Dá um sinal com a sua mão. Lá no fundo, lá no fundo. Então, querida, fica em pé um pouquinho para você receber um abraço de boas-vindas. Que Deus abençoe a tua vida. Alguém se aproxime dela lá para dar esse abraço de boas-vindas, amém? Família Cia está completa hoje aí, né? Benção. Mais ou menos agora a família, qual que é o sobrenome? Reis, né? Aedes e Acia. Bom ver vocês, viu? Amamos vocês. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25, ou seja, do 25 ao 32. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, a partir do 25. Já tem dinheiro aqui para a caixinha da irmã aqui. Uma moeda aqui em cima. Vou levar. Diz a palavra então: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra e pedir, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento através da ação do teu Espírito, para que possamos compreender os teus propósitos eternos revelados nessa palavra que é vida para nós. Então, Senhor, que não haja impedimento, Senhor Deus, ainda que nós tenhamos liberdade de pregar, de falar, mas muitas vezes o impedimento está nos corações ou nos ouvidos agravados, ó Senhor. Então, Pai, venha nessa noite abrir os nossos ouvidos, desagravá-los, e vem, Senhor, abrir também o nosso coração para que verdadeiramente nenhum impedimento possa impedir a ação do Teu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fala um pouquinho mais alto também, para o pregador ficar animado também. Amém. Queridos, eu não sei se vocês viram o tema da nossa ministração, é salvação, nosso maior valor. Eu tenho meditado muito sobre algumas questões que afligem os cristãos, os crentes nos dias de hoje. E quando a gente começa a pensar em determinadas coisas, nós começamos a entender que muitas coisas que deveriam ser vividas de uma maneira têm sido vividas de outra maneira. E com relação à salvação, eu poderia, a princípio eu pensava até fazer um estudo sobre salvação, falar alguma coisa assim para ficar muito claro para todos nós, mas Deus me deu esse texto aqui e nós vamos tentar trazer essa verdade sobre salvação através dele. Mas eu queria dizer para você que a coisa mais importante que existe na vida de um cristão é a salvação. Eu estava olhando, até anotei aqui, tanto no grego como no hebraico, a palavra salvação traz a ideia de libertação, de segurança, de preservação, de cura, de perfeição. Ela tem inclusiva nela a palavra justificação, redenção, graça, perdão, santificação, glorificação. Então, se você perguntar para você mesmo a respeito do motivo de Cristo ter vindo à Terra,
Qual foi o motivo de Jesus ter vindo à Terra? Você consegue imaginar qual foi o motivo de Jesus ter morrido na cruz do Calvário? O motivo de Jesus ter vindo à Terra foi para curar os enfermos, para fazer os cegos enxergarem, os aleijados andarem, os mudos falarem, os leprosos serem limpos. Se Jesus fez todas estas coisas, nós cremos em milagres, nós cremos no sobrenatural de Deus, mas estas coisas que Jesus fez, Ele fez de forma de propagar o reino de Deus na terra, de proclamar Ele como Messias, para que todos o reconhecessem como Messias de Israel. Ele nos deu poder para continuar orando e impondo as mãos sobre os enfermos para eles serem curados. Mas nós sempre falamos e sempre entendemos que o maior milagre que pode existir é a salvação. Porque um cego pode voltar a enxergar através de um milagre. Um paralítico pode voltar a andar através de um milagre, mas um dia ele vai morrer. E se ele morrer sem salvação, ele pode ser uma pessoa que recebeu um milagre, mas não ter a salvação, não viver a eternidade com Deus. Então a palavra salvação, ela vai muito além. Acontece que nós nos convertemos, nós compreendemos isso através de Jesus Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário. Nós compreendemos isso através do que a palavra nos mostra, através dos evangelhos, que nós precisamos de salvação, nós precisamos ser salvos, nós vamos proclamar a salvação. Mas na verdade, assim que nós recebemos a Cristo como Senhor das nossas vidas, assim que nós conhecemos o evangelho, nós queremos essa salvação, nós desejamos essa salvação de uma forma muito intensa, mas assim que nós alcançamos, dá a impressão que aí todo o nosso foco, ele se volta para nós mesmos, para saber o que essa salvação pode nos proporcionar. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida cristã, sempre procurando as benesses dessa salvação e não valorizando essa salvação. As benesses da salvação são essas que eu falei, que dá o sentido à própria palavra, mas a salvação também nos traz uma responsabilidade. Por exemplo, a questão da santificação, ela tem que estar presente na nossa vida. Então, nós começamos a viver intensamente o Evangelho, mas intensamente de uma maneira de nós obtermos alguma coisa que nos satisfaça. E então, parece-nos que a salvação não é suficiente para trazer alegria a nós. Parece que a salvação, aquilo que Cristo fez lá na cruz, entregar a vida por nós, parece que isso não é suficiente para nós termos uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida de saber que nós temos uma eternidade para viver com Deus, independente de qualquer circunstância que nós venhamos a viver aqui na terra. E eu creio, irmãos, que o Espírito Santo nesta noite quer trazer a alegria da salvação ao nosso coração. A alegria de saber que somos salvos. Porque muitas vezes, como eu disse, nós focamos tanto nas nossas necessidades, que nós não percebemos que essas necessidades são temporais. O próprio apóstolo Paulo falou assim ainda, que essa leve e momentânea tribulação redunda sobre nós um peso de glória. É uma leve e momentânea tribulação que nós vivemos. É um tempo passageiro, a vida passa como uma flor que nasce, no outro dia seca e vai para o fogo. Então nós não podemos focar a nossa vida e valorizar tanto aquilo que nós vivemos e que precisamos, e esquecermos da alegria de sermos salvos. Irmãos, olha para o teu irmão e diga para ele: você é salvo em Cristo Jesus. A salvação, né? Você é liberto, você é seguro, você é preservado, você é curado, você é perfeito diante de Deus. Isso é salvação. Você foi justificado, você foi remido,
não é? Você recebeu graça, você recebeu perdão, santificação, você vai ser glorificado. Irmãos, isso é mais de qualquer curar uma enfermidade em nós. É mais do que nós termos algo melhor na nossa vida. A salvação tem que ser tudo para nós. Nós temos que nos mover nela. E ela vai nos proporcionar aquilo que ela mesma se refere. Então, amados, eu quero meditar com vocês nesse texto aqui, de Lucas, que nós lemos, para que nós possamos, lá no final, nós chegarmos nessa conclusão. E se você chegar juntamente comigo, você vai sentir a mesma alegria que eu estou sentindo. Amém? Então, verso 25 diz assim: havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Irmãos, esse versículo, ele é tão rico, ele tem tantas coisas embutidas aí, que nós ficaríamos a noite inteira aqui falando sobre isso, porque diz que um homem lá em Jerusalém, ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus, ele esperava o Messias, a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, ou seja, todas as características de um crente, todas as características que nós precisamos ter, sim ou não? Características que nós devemos ter. Esse homem nem aparece na Bíblia. O único momento na Bíblia que faz menção de Simeão é nesse texto que nós estamos lendo. Então, ele não, a nível de expressão, vamos assim dizer, ele é inexpressivo, mas ele era justo, temente a Deus, ele esperava o Messias. É interessante, abrindo um paralelo, naquele tempo eles aguardavam ardentemente o Messias, e hoje nós também, igreja, noiva de Cristo, também aguardamos ardentemente o Messias, o Cristo, não é? E ele tinha, o Espírito Santo estava sobre ele. Talvez nós pensamos assim: mas eu não tenho expressão nenhuma. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não tenho expressão nenhuma. Você é um salvo. Você é salvo. Você pode ser temente a Deus, você pode aguardar ardentemente a volta de Cristo, você pode ter o Espírito Santo sobre você. Isso é a figura, um retrato de um salvo, de uma pessoa salva, liberta. Então a Bíblia diz que ele era justo, piedoso e que aguardava a consolação de Israel. Essa palavra consolação de Israel era algo que eles esperavam. A consolação de Israel seria a vinda do Messias, a implantação do reino do Messias em Israel. Então, em primeiro lugar, irmãos, que nós precisamos aprender aqui é o seguinte: Simeão era um homem de fé. Sim ou não? Ele era um homem de fé, porque se eu espero alguma coisa de Deus, é porque eu tenho fé. E ele esperava o Messias. Ele conhecia Deus, mas ele esperava o Messias. Então era um homem de fé. Se ele esperava a consolação de Israel, é porque ele tinha crido em alguma coisa. Sim ou não? Em algum momento da vida dele, alguém lhe deu uma palavra, alguém lhe deu uma direção, alguém lhe falou do Messias, e em função disso ele aguardava a consolação de Israel. Por quê, irmãos? É sempre a partir de uma direção, de uma palavra que eu espero. Será que você pode esperar alguma coisa do nada? Alguma coisa do nada? Como você espera alguma coisa do nada? Não tem jeito, não é? Você não ouviu nada, mas você diz: estou esperando. Esperando o quê? O que você está esperando? Não é? Para nós fazermos alguma coisa, nós precisamos ouvir algo ou termos uma direção. Aí, se aquilo ainda não é presente, então nós, pela fé, esperamos. Então havia uma promessa de que o Messias viria, e ele aguardava o Messias, e nesse aguardar o Messias, o perfil dele era de um homem justo, temente a Deus, que esperava o Messias, e o Espírito Santo estava sobre ele.
Então, todas as vezes que nós ouvimos uma palavra, ou toda vez que nós lemos uma palavra, ou que nós temos uma palavra, nós temos uma direção. E essa direção precisa nos levar a uma atitude. Nós precisamos tomar uma atitude. Por exemplo, se você está ouvindo a palavra hoje, a palavra falar no teu coração, você vai ter que tomar uma atitude, não é? Se você vai a uma célula, ou para você ir a uma célula, você vai ter que tomar a atitude daquele dia da sua célula, você chegar em casa e ir para a célula, não é? É uma atitude. Se tem uma reunião de oração na igreja, você precisa de uma atitude para vir, sim ou não? Então eu ouço, ou eu tenha uma direção, então eu tomo uma atitude. Agora, a passividade, ela também é uma atitude? Eu posso tomar a atitude de ficar passivo. Eu posso tomar a atitude de ficar passivo. Por exemplo, o que você está esperando? Nada. E o que você está fazendo para isso? Nada. Não é? Então está esperando o quê? Nada. Então você tomou a opção de ser passivo. A verdade é que o normal é nós tomarmos atitudes em todas as circunstâncias que se nos apresentam. Isso é o normal. Mas acontece que Simeão, ele escutou, ou ele leu, o que seria a consolação de Israel, e certamente ele ouviu isso através dos profetas. Ele teve essa informação durante a sua infância, ou não sei que momento. Porque a consolação de Israel era uma palavra profética para o povo de Israel, a promessa da vinda de um Messias. E essa palavra consolação de Israel é interessante, porque quando Jesus, lá ele disse que ia voltar para o Pai, mas ele enviaria um outro Consolador, porque ele era o primeiro Consolador. Ele enviaria o outro Consolador, que era o Espírito Santo. Então veja bem, nós temos aqui uma palavra de Deus para nós. Simão, ele aguardava essa consolação, e quando Simeão ouviu aquela palavra, ele começou a esperar. Ele estava esperando o Messias. Bem, havia uma palavra de Deus para Israel. Há uma palavra de Deus para a sua vida hoje? Tem ou não? Todos nós aqui temos uma palavra de Deus, queridos. Todos nós. Então, eu tenho que tomar uma atitude, porque é uma palavra que vem do Senhor para a minha vida. Então, tem 3 atitudes que nós podemos tomar quando nós recebemos uma palavra ou uma direção. Bom, primeira, eu posso recusar a palavra, eu não aceito. Então, Simeão poderia ter dito, eu não creio que o Messias virá, eu não aceito isso. Ou nós recebemos uma promessa e digo, eu não aceito. Segundo, ele podia agir imediatamente, não é? Olha, ouvi a palavra, eu sei que é de Deus, então eu vou agir. E terceiro, esperar acontecer. No caso de Simeão, como o Messias ainda não havia chegado, ele estava então esperando algo que ainda não havia chegado. Então, se você você sabe que vai acontecer na sua vida alguma coisa, mas ainda não está acontecendo, o que você faz? Espera, até que Deus cumpra. E esse é o nosso grande problema, é saber esperar. Nós vamos falar sobre alguma coisa daqui a pouco. Então, naquele momento, Simeão estava esperando para agir. Ele esperava a chegada do Messias para ele agir. E ele decidiu esperar. Ele confiou na palavra de Deus. Quantos aqui confia que Deus tem o melhor para você? Você confia nisso? E você espera isso? Não, isso é uma atitude. Se você está esperando, só que precisa esperar com fé, porque aí nós vamos entrar num outro mérito, né? Se nós formos falar como nós devemos esperar, porque tem muitos que esperam murmurando, reclamando, mas esperar com fé. A segunda coisa que nós aprendemos com esse homem é que ele era um homem piedoso. Quando nós falamos de uma pessoa piedosa, nós imaginamos uma pessoa generosa, que dá oferta, que dá... Não, mas piedoso não é isso, irmãos. Piedoso significa uma pessoa
próxima de Deus, uma pessoa que se achega a Deus, uma pessoa que está na presença de Deus. Então, piedoso quer dizer temente a Deus, por isso a palavra diz que o Espírito estava sobre ele, porque ele temia a Deus. Piedoso tem vários significados, um deles é estar sempre na presença de Deus, e assim então era a vida de Simeão, ele sempre estava na presença de Deus. E no verso 26 diz assim: e fora-lhe revelado, alô, estão aqui comigo? Fora-lhe revelado por quem? Pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Quem revelou para ele, irmãos? O Espírito Santo. Então ele era um homem piedoso, temente a Deus, e em alguns momentos, ou em um momento de oração que ele teve na presença de Deus, né? O momento que ele estava buscando a Deus, ele ouviu algo do Espírito Santo. Repete comigo, no momento que ele estava buscando a Deus. Estão entendendo? No momento que ele estava buscando a Deus, o Espírito Santo falou com ele. Agora, o que ele falou? O Espírito Santo falou: olha, Simão, você não passará pela morte sem ver Cristo, sem ver o Messias, sem ver Jesus. Amado, se eu espero algo em Deus, eu não posso deixar de estar na presença de Deus, porque qualquer momento eu posso ter uma revelação. Você está entendendo isso? Por que nós não temos revelação do Espírito Santo? Porque nós não permanecemos constantemente na presença de Deus. Nós precisamos gastar, como nós pregamos outro dia aqui sobre a renovação diária, nós precisamos diariamente ler a palavra, orar. Isso não pode faltar, porque é num momento como esse que as promessas que Deus tem para a tua vida vai ser revelada pela palavra e pela oração, através do Espírito Santo. Ou você acha que você vai viver a sua vida do jeito que você quer, e o Espírito Santo vai correr atrás de você, chacoalhar você e falar: opa, para um pouquinho, quero falar um negócio para você. Não é assim que funciona. Não é assim que se produz. Então foi na presença de Deus que Simeão ouviu: não passaria a morte dele sem ver a consolação de Israel. Os profetas falaram do Messias que viria libertar, consolar, para tirar, julgar o povo de Israel, não é? E Simeão então sabia que ele tinha que esperar. Ele creu que ele iria ver a consolação de Israel antes de morrer. Agora veja que interessante, irmãos, isso poderia dizer, Deus poderia estar dizendo para ele assim: olha, 1 minuto antes de você morrer, você vai ver. Pode ser, não pode? Pode ser que seja no momento da morte dele que ele ia ver o Cristo, não é? Agora veja bem, talvez a vontade de Simeão era perguntar: Senhor, quando é que eu vou morrer para que eu possa ver isso? Porque antes da morte eu vou ver. Então quando que eu vou morrer para ter uma base aí, para eu ter um entendimento? Mas Deus não falou nada disso, simplesmente ele falou: não, você não vai passar pela morte sem ver o Cristo. Agora vamos pensar em nós, como é que nós reagiríamos com uma promessa dessa em nossas vidas? Você consegue pensar mais ou menos assim: você está aqui numa reunião de oração, e você está no seu cantinho ali orando, né? E de repente Deus fala assim: você vai ter tudo que você desejar antes de morrer. Que bênção! Aí o que você diria? Senhor, apressa a minha morte para que eu possa ter isso? Você falaria isso? Como é que é o ditado? Ir para o céu todo mundo quer, mas morrer ninguém quer. Não é a história? Talvez você imagine assim: você está no momento de oração, lendo a palavra, e Deus fala para você assim: filho, antes de você morrer, você vai ver a salvação da tua esposa e dos teus filhos. Aí você vem no culto, tem um apelo, e a hora que faz um apelo para a salvação, levanta tua mulher e teus filhos. Não! Se você levantar, eu posso morrer amanhã. Porque depois de eu ver isso, pode acontecer. Não é mais ou menos assim?
Percebe como é que nós somos? Sabe por quê? Porque nós damos valor a essa vida, né? Porque a salvação, o estar com Deus, a eternidade, para nós, não é tão importante quanto esses 70, 80, 90 anos que vivemos aqui. Estou certo ou estou errado, amados? Por que ninguém quer morrer? Tá certo, tem família, quer ver os netos, aquelas coisas todas e tal. Mas, irmãos, estar, como Paulo falou assim, ó, estar com o Senhor é bem melhor. É bem melhor estar com o Senhor. E às vezes nós temos medo disso, né? Porque você sabe que a partir dali você pode morrer a qualquer momento. Então, Simeão, ele simplesmente esperou pela promessa. Ele sabia que a partir do momento que ele visse o Cristo, ele poderia morrer. Porque isso que Deus havia falado para ele. Agora, irmãos, quem aqui está esperando alguma coisa em Deus? E aí o tempo passa e nada acontece. O que você vai fazer? Esperar. Esperar. Agora, se eu falar para você de cara, não é fácil esperar. Principalmente nos dias de hoje que você aperta um botão e você tem o que você quer. Não é verdade? Até a comida hoje vem na sua mesa, se você quiser. Você nem precisa receber o capô, apanha ali em cima da mesa para mim e tira a pizza do... desembrulha para mim. As coisas estão desse jeito. Então não é todo mundo que sabe esperar, irmãos. Imagina quando você marca férias. Você já passou por isso? Marca daqui 15 dias você vai estar de férias. Você já entra de aviso prévio, né? Não é? Desliga, né? Tem gente que acontece o seguinte: na primeira segunda-feira, antes da segunda-feira que ele vai sair, já vai no serviço de bermuda, né? Vocês nunca viram isso? Já vai de bermuda, o patrão olha e fala: mas por que você está vestido assim? Ah, porque eu vou entrar de férias semana que vem, já estou relaxando. Parece que não passa aquela semana, parece que não chega nunca aquele dia, parece que não chega. E aí você fala: minha cabeça agora está lá no mar, na areia, nas ondas, estou sentindo o cheiro das águas. Não é assim? Nós queremos estar lá rápido, não é? Nós não sabemos esperar. Então, amados, e quando nós não sabemos quando vai acontecer? Alô? Se você sabe que semana que vem você vai entrar de férias, você está feliz, você vai segunda-feira que vem, tudo bem. Mas e quando você não sabe quando você vai sair? Ou se a promessa que você tem, que você está esperando, você não sabe quando vai acontecer? O que acontece? Você desanima, você começa a murmurar, você começa a dizer: eu não aguento mais esperar, eu não aguento mais esperar, eu desisto, não é? Amados, esperar em Deus é muito difícil por causa da oposição maligna, porque o inimigo vai aproveitar essa ansiedade sua e ele vai criar circunstância para abalar a tua fé. Mas a palavra diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Portanto, esperar em Deus, temos que esperar no Espírito. Alô? Esse é o segredo. Para esperar em Deus, precisamos esperar no Espírito. Se você espera na carne, na força do braço, você vai ter dificuldade, você vai murmurar, você vai criticar, você vai achar que Deus não te ama, você vai desistir. Mas se você espera em oração, não é? O Espírito continua te falando. Sabe uma das coisas que ele pode te falar? Calma, calma, espere. Compreende? Então é através dele que nós vamos saber que chegou o momento da promessa cumprir. Agora, nós só vamos saber que é o momento e que o Espírito vai falar conosco se nós estivermos ligados nele. Se o Espírito Santo for uma chama dentro de você que está apagada, jamais você vai conseguir ouvi-lo. Nós temos que acender a chama do Espírito dentro de nós, porque quando nós acendemos a chama do Espírito, ele passa a comandar, ele passa a dirigir a nossa vida. E quando ele dirige a nossa vida, nós podemos saber o que ele pensa e o que ele deseja para nós. E mesmo que tardar, ele vai nos dar a calma e a paciência para esperarmos. Nós temos que estar
na presença de Deus. Nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, nós temos que adorar ao Senhor, nós temos que ir para a presença dEle, nós temos que estar nas reuniões de oração, nós temos que estar na célula, nós temos que estar nos cultos, nós temos que ter nosso quarto de escuta, nós temos que estar na presença de Deus, irmãos. Para nós termos uma parceria com Deus, com o Espírito Santo, o Paráclito, aquele caminho ao nosso lado, nós precisamos estar no ambiente dEle. E muitas vezes o ambiente dele é o nosso lar, é o nosso trabalho, é a nossa casa, é onde nós estamos. E porque Simeão era um homem piedoso, um homem de fé, ele não deixava a presença de Deus. E o verso 27 diz o seguinte: e pelo Espírito, olha aí, está vendo? Olha, deixa isso daí, mas vamos voltar um pouquinho. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo, temente a Deus, esperava o Messias, cheio do Espírito Santo. Foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, e pelo Espírito ele foi ao templo. Irmãos, ele não foi porque ele estava com vontade. Vocês estão entendendo? Se ele fosse livre, espontâneo e vontade, não estava falando que ele foi pelo Espírito. E pelo Espírito foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, que ia ser apresentado ali no templo, não é? Então, preste atenção, queridos. Num dia comum, num dia normal, Simeão está lá na casa dele tranquilo, lá, sossegado, não é? Então vem aquela voz do Espírito: Simeão, vá ao templo. Simeão, vá orar. Simeão, vá para o templo adorar a Deus. Simeão, vá para a presença de Deus. Será que foi assim que o Espírito Santo começou a cutucar ele? Você lembra quantas vezes o Espírito Santo fala para você: vai orar? Não aconteceu isso com você? Quantas vezes o Espírito Santo fala: vai orar? Você tem que levantar e ir, porque ele vai ficar falando no seu ouvido, não é? Vai orar, vai perdoar alguém, não é? Vai falar com os seus líderes a respeito do problema que você está vivendo, sei lá, tantas coisas. Amados, nós amamos o Senhor, mas por causa da nossa carne, nós precisamos fazer sacrifícios. Nossa carne não tem vontade de jejuar, nossa carne não tem vontade de dobrar o joelho para orar, nossa carne não tem vontade na reunião de célula, depois de um dia de trabalho, nossa carne não tem vontade de vir no culto numa quinta-feira à noite, nossa carne não tem vontade, mas se nós estivermos ligados ao Espírito Santo, o Espírito Santo fala: vai, porque tem algo para você lá, não é? Por isso nós precisamos da convicção do Espírito para nos mover, para ir para a presença de Deus. Então precisamos estar ligados a Ele. Mas a Bíblia nos mostra que Simeão foi movido pelo Espírito Santo, e ele ouviu e obedeceu. Então eu vou dizer algo para você: quando o Espírito Santo mandar você orar, quando o Espírito Santo mandar você ir para a igreja, quando você está cansado, irmãos, já aconteceu de eu subir aqui para pregar doente e sair curado quando eu desci do púlpito. Você entende? Eu poderia ter ficado na minha casa, mas eu tinha um compromisso com Deus. Quando Deus falar para você: vai fazer alguma coisa, vai lá e faz, porque a bênção virá sobre a tua vida. E o verso 28 e 29 diz o seguinte: ele ele foi para o templo, e quando ele chegou lá, ele viu José e Maria trazendo o menino, e ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, olha que coisa tremenda, pode despedir, pode me levar. Despedir, não é despedir, falou: até logo, você pode voltar para casa do templo, não, é despedir mesmo, levar embora, morrer. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A palavra, qual palavra? A palavra que Deus, o Espírito Santo tinha falado para ele antes, né? Agora pode despedir o teu servo. Agora eu fico imaginando, lá no templo, naquela época, todas as crianças eram apresentadas, de toda a cidade de Jerusalém. Então, irmãos, eu creio que todos os dias tinha dezenas, talvez centenas de crianças ali para serem apresentadas, não é?
Porque naquele tempo não tinha esse negócio de controle de natalidade, né? O negócio era tranquilo, né? Então, irmãos, de repente Simeão pega Jesus no colo e louva a Deus. Ele não sabia, irmãos, que era Jesus. Ele pegou uma criança, não é? Agora, Senhor, pode despedir o teu servo, segundo a tua palavra. Irmãos, que coisa tremenda. Esta é uma coisa que eu fico impactado. Por quê? Porque o Espírito Santo, que falou para ele ir ao templo, agora o próprio Espírito Santo revela que aquela criança era o Consolador de Israel. Era o Messias. Era uma criança. Não era um homem adulto. Era uma criança. E ele viu o Messias ali. Então a terceira coisa que nós vamos aprender com esse homem é que devemos prestar mais atenção de tudo isso que nós estamos falando, porque aqui tem uma chave para nós, irmãos, a respeito da salvação. Aqui tem uma chave para mim e tem uma chave para você também. Simão era um homem de fé, Simão era um homem piedoso, mas também um homem que sabia reconhecer a presença de Deus em sua vida. Irmãos, não existe coisa mais gloriosa, não existe, do que você sentir a presença de Deus constantemente em sua vida. Não existe fugiu a palavra aqui, algo que te satisfaça mais na terra, não existe, do que você ter a presença de Deus em sua vida. Então, de alguma forma, ele reconhece a presença de Deus na sua frente, e era apenas uma criança, um menino, tinha 40 dias. Simeão estava esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e quando ele pega aquele menino comum nos braços, ele reconhece que aquele menino era o Cristo. Quem fez isso, irmãos? O Espírito Santo. Porque eu vou chegar, como você vai chegar no meio de um monte de criança e dizer, essa daqui é o Messias, esse daqui é o Messias. Obra do Espírito Santo de Deus. E diga aí para o seu irmão, o Espírito Santo está em você. Amém? Sabe, irmãos, é o Espírito Santo que traz a convicção da presença de Deus em nós. Eu não sei como que é a tua experiência com Deus, mas quando às vezes nós começamos a dar o primeiro toque nos instrumentos aqui, parece que eu já sinto sopro de Deus, a presença de Deus. Parece que é como se um botão que muda, não é? A presença de Deus manifesta, dá vontade de mergulhar naquele lugar. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos reconhecer isto, onde nós estivermos, reconhecer a presença do Espírito Santo sobre nós. Amados, você se lembra de quem você era antes de conhecer a Cristo? Você se lembra de quem você era? Você sente orgulho daquela pessoa que você era antes de conhecer a Cristo? Sim ou não? Então nós precisamos nos lembrar quem nós éramos, onde nós estávamos e onde nós estamos hoje. Sabe por quê? Isto é fruto da salvação. É fruto da salvação. Não é? Quem você seria hoje sem a presença de Deus? Eu não sei se eu estaria vivo pela vida que eu levava. Eu não sei se eu estaria vivo. Se eu estaria casado, se eu veria meus netos, se eu teria os meus netos que eu tenho, as noras que eu tenho, né? Eu não sei como seria a minha vida. Mas, então eu pergunto para você, meu irmão, a presença de Deus mudou a sua vida ou não? A presença de Deus transformou nossas vidas, mudou as nossas vidas. Então Simeão, ele reconheceu isso, ele entendeu isso. É difícil você pegar uma criança e falar, esse aqui é o Messias. Agora o Senhor pode me levar, porque eu já vi a salvação. Então vamos pensar, Simeão não andou com Jesus. Ele não viu as obras de Jesus.
Ele não viu nenhum milagre, ele viu uma criança, um bebê de 40 dias. Ele viu a salvação por um minuto. Você está entendendo, amados? Simeão disse: Senhor, eu estou pronto, porque eu já vi a salvação. Talvez o nome mais correto para essa mensagem seria: será que eu estou pronto? Eu estou pronto, Senhor. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar, porque agora nada mais tem sentido para mim. Eu já vi a salvação. Quantos estão entendendo isso? Amados, ele teve a revelação sem ver a obra de Cristo. Amado, às vezes nós ficamos esperando acontecer alguma coisa para dizer: agora eu sei que Deus está comigo. Não precisa, meu irmão. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele, você é dele. Você é salvo. Você foi remido pelo sangue do Senhor Jesus. Você foi comprado. Você tem um dono, um Senhor. E Ele é o teu Salvador. Você não merece para o céu, eu não mereço. Mas é os méritos de Cristo. É os méritos dele na cruz do Calvário que nos dá o direito de sermos imperfeitos, mas sermos salvos pela graça. Essa é a diferença. Eu costumo dizer que nós não somos diferentes das pessoas que estão no mundo, a não ser por um fato. Eles são pecadores sem perdão porque não encontraram a Cristo, e nós somos pecadores perdoados porque encontramos a Cristo. Essa é a nossa diferença. Então, amados, nós precisamos entender que Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos abandonou, nem vai abandonar. Porque quando você recebeu a Cristo, a obra de Deus entrou na sua vida. E você precisa reconhecer isto. Quando acontecer circunstâncias desagradáveis na sua vida, talvez até um pecado cometido, uma fraqueza, arrependa-se e venha para a comunhão, cabeça erguida, adore ao Senhor, porque o sangue que foi vertido na cruz é suficiente para perdoar os pecados que você cometeu hoje, que você ainda vai cometer na sua vida. Porque Ele não morreu só por um pecado, porque nós não temos só um pecado. Mas eu não sei nem se eu sou salvo. Então você não crê na palavra. Você precisa crer na palavra, porque a palavra diz: se você crê no Senhor Jesus Cristo, você é salvo. Então, amados, não importa o que vai acontecer, importa que quando chegar o grande dia, nós vamos dizer: valeu a pena. Mas minha vida foi tão atribulada. Eu sou crente, mas minha vida é tão atribulada. Eu vivo numa luta sem fim. Às vezes dá vontade de desistir. Desista não, meu irmão. Desista não, minha irmã. No grande dia do Senhor, você vai olhar para a glória de Deus e vai dizer: valeu a pena. Você está entendendo? 70, 80, 90 anos, a vida nossa é como um conto ligeiro. É aquela historinha que você conta para uma criança dormir e mal você terminou a história, ela já dormiu. A vida é assim, ela passa rápido, ela voa, não é? Mas as coisas que nós passamos aqui, tira o foco dessas coisas, focaliza na eternidade. Focaliza, coloca o teu foco em Deus, porque a hora que você chegar diante dele, vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Vai ser algo tremendo na sua vida. Então não importa, meu irmão, o que vai acontecer. Nós precisamos, na verdade, nós não precisamos esperar mais nada. Nós não precisamos mais de nada. Basta, irmão, nós nos mantermos justos e piedosos. Porque no último dia vai valer a pena. Vocês estão entendendo, amados? Nós temos que valorizar mais a salvação. Irmãos, se nós chegarmos num ponto de alegria por sermos salvos,
Vai ser difícil segurar essa igreja aqui, porque chega no louvor, todo mundo vai querer pular de alegria. Pular de alegria. Às vezes pular não é nem tanto pelo ritmo da música, mas pela alegria da salvação. Pela alegria de estar adorando um Deus que entregou o Filho para morrer na cruz por nós. Se alegrar porque nós estamos na presença de um Deus vivo, um Deus que está cuidando de nós, que enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para nós suplantarmos todas as dificuldades, tribulações. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e assim como ele venceu, nós vamos vencer também, e a nossa vitória está na salvação, está na obra da salvação. Então, irmãos, nós temos que pensar assim: se aconteceu isso comigo, aconteceu. Se não acontecer, eu não me importo, eu já vi a salvação. Eu já tenho a salvação, né? Eu já vi a glória do Senhor, eu já vi a manifestação do poder dele na minha vida. Então, amado, reconheça a obra de Deus em sua vida. Você reconhece a obra de Deus na sua vida? Simeão, né? Entendeu porque o Espírito Santo estava sobre ele, então ele entendeu isso. O que ele entendeu? Ora, eu estou esperando o Messias, e o Senhor disse que eu vou vê-lo antes da morte. Agora que eu vi, não tem nem mais sentido eu ficar aqui na terra, o Senhor pode me levar. Era o que eu estava esperando. Sabe o que é isso? Uma esperança firme, segura, não é? Que estava com o alvo apontado para a eternidade e não para si mesmo. Então pergunta, irmãos, quando que a promessa de Deus se cumpriu na sua vida? Tem uma promessa de Deus para mim e para você que diz assim: todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo e terá vida eterna. Então, quando você creu, essa promessa se cumpriu na sua vida. Só 6 amém, eu ouvi? Você está entendendo? Se você tem dúvida da salvação, leia esse texto na Bíblia, né? Quando eu tenho a convicção de que Jesus é a promessa de Deus para a minha vida, não importa mais o meu futuro, eu estou pronto. Estou pronto. O que importa o meu futuro? O que importa se vai dar certo, se vai dar errado, o que vai acontecer daqui para frente? Eu já vi a salvação, eu já tenho a salvação. É lógico, mas não estou pregando com isso que deixa correr frouxo, eu não ligo para o sofrimento, todos nós sofremos. Mas que nós não podemos deixar essas coisas nos dominar, a ponto de nós perdermos a alegria da salvação. Essa que é a questão. Versos 29, 30 e 31 para nós finalizarmos. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. 31, e a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, para que todos pudessem ver. Amados, esse entendimento só o Espírito Santo pode nos dar. É só na presença de Deus que você pode encontrar uma palavra como essa: meus olhos já viram a tua salvação. É impressionante, irmãos, porque nós conhecemos a obra de Cristo, nós olhamos, nós lemos, nós sabemos de tudo, mas ele não viu, ele viu uma criança, mas uma criança com uma revelação por trás, a revelação do Espírito Santo na vida dele, de que aquele era o Messias, aquele era o Cristo, o Salvador. Então nós temos o privilégio de conhecer todas as coisas reveladas na palavra, nós temos o privilégio de conhecer a obra que Deus está fazendo nas nossas vidas hoje, na nossa casa hoje. Nós temos esse privilégio, ele não teve, e mesmo nós tendo esse privilégio, muitas vezes nós não focamos na alegria da salvação. Então, amados, nós possamos dizer: Senhor, que prazer, Senhor, que privilégio estar aqui na tua casa, que privilégio ouvir a tua palavra, que privilégio ter irmãos em Cristo, que privilégio, Senhor, desfrutar da presença do teu Espírito, que privilégio poder te adorar, Senhor. Estamos ensaiando para vivermos a eternidade te adorando. Irmãos, que privilégio concedido, porque fomos salvos,
Porque se a salvação não tivesse entrado na nossa vida, nós nem entraríamos por essas portas. Estaríamos talvez agora pelas ruas. Que privilégio, porque eu vejo a tua salvação o tempo todo. Eu olho para um irmão, vejo a salvação. Eu olho para outro irmão, eu vejo a salvação. Eu olho para a igreja, eu vejo a salvação. Eu olho para a minha vida, eu vejo a salvação. Somos salvos, somos libertos, fomos libertos do poder do pecado. Existe coisa maior do que isso? Existe algo que suplante isso? Não existe. Simeão disse: os meus olhos já viram a tua salvação. Será que você pode dizer nessa noite: Senhor, eu já vi a tua situação, a tua salvação, agora seja feita a tua vontade na minha vida. Vamos falar isso? Senhor, eu já vi a tua salvação, de agora em diante, seja feita a tua vontade na minha vida. Bom, meu irmão, se você quiser retirar o que você falou, você pode retirar. Mas de hoje em diante, Deus vai fazer a vontade dele, não a sua. Eu escutei dois amém, né? Não foi amém, foi amém. Você sabe que para Deus fazer a vontade dele na sua vida, você tem que abdicar da sua? Não é? Mas o que é mais importante para você? Fazer a tua vontade? Porque a tua vontade é voltada para as coisas da terra, a vontade de Deus é para as coisas do alto. Não briga comigo não, mas fala para o teu irmão assim do lado: você é um ET. Você não é dessa terra, meu irmão. Você entendeu? Você não é dessa terra. Bom, para consertar esse negócio, deixa eu falar algo melhor. Diga para o teu irmão do lado: você é cidadão dos céus. Aleluia! Amados, quando essa verdade é revelada a nós, tudo perde o sentido. Quando ela é revelada. Se a vida ainda tem algum sentido para você, é porque a palavra não foi totalmente revelada a você. Você vai trabalhar, você vai se desgastar, tudo isso precisa fazer, tudo bem. Mas se você não tiver a certeza da sua salvação, se você não tiver essa esperança no teu coração, você vai nadar e morrer na praia. Porque sem salvação, ninguém viverá. A pergunta final é: você está satisfeito com a presença de Deus em sua vida? Pessoal do louvor, por favor. Você está satisfeito com a presença de Deus? Então, por que murmurar? Então, por que reclamar? Então, por que olhar do lado? Então, por que tentar voltar atrás e desistir? O que que Deus falou para Paulo? A minha graça te basta. Você não precisa de mais nada, Paulo. A minha graça te basta. Eu quero que você foque agora. Nós encontramos Cristo. Se nós encontramos Cristo, entregamos nossa vida a Ele, nós vamos deixar que Ele reine sobre nós, sobre as nossas vidas. E nós vamos reinar, e nós vamos ser um com Ele, como Ele é um com o Pai. E essa amizade, e essa unidade com Ele, um dia nos levará à presença
do Pai, para as bodas do Cordeiro. E ali nós vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena eu ter desistido daquilo. Valeu a pena eu ter desistido daquilo outro. Porque às vezes, irmãos, as pessoas desistem. A bênção do Senhor está ali. Ele está quase para chegar, para apanhar a bênção. Ele desiste. E a hora que ele olha, fala: poxa, por que eu não perseverei? Valeu a pena. Valeu a pena eu pagar um preço. Valeu a pena eu tirar as minhas vontades, os meus desejos, que eram humanos, que eram carnais e às vezes até diabólicos. Valeu a pena, porque a tomada de posição que eu tive, quando eu centralizei em Cristo, como eu focalizei nele e não em mim, agora eu posso estar aqui a eternidade, na presença do Deus Todo-Poderoso. E não existe palavras que um ser humano possa descrever esse momento, por isso que nem ouso em falar isso, porque vai ser o momento eterno mais sublime das nossas vidas, porque ele vai durar toda a eternidade. Uma alegria incontida, uma paz incontida. Quero que você fique em pé e feche seus olhos um pouquinho enquanto nós ouvimos essa música. Ouça a música com os olhos fechados, querido. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. Os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, Senhor, te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vamos proclamar isso, amado. Vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei que vai, eu sei quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu a pena. Não importa a sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil. Talvez você passou por um momento difícil. Talvez você vai passar ainda por um momento difícil. Mas eu quero dizer para você, você não vai passar sozinho. Você não vai ficar só, porque o Espírito Santo está sobre ti. Porque o Espírito Santo vai cuidar. Porque o Espírito Santo vai dirigir. Porque o Espírito Santo vai dar direção. E você vai sofrer, vai passar dificuldade, vai passar luta. Mas um dia vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo.
aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, Ele é digno. Valeu a pena, vale a pena. Vale a pena viver esse caminho, trilhar esse caminho, andar por esses caminhos. Caminhos de glória, caminhos de esperança, caminhos de fé, caminhos onde nós podemos encontrar o Espírito Santo, onde Ele nos dirige, onde Ele nos mostra o caminho, onde Ele nos dá consolo, onde Ele nos dá conforto, onde Ele nos mostra que há algo lá na frente que vale a pena. Bendito é Teu nome, Senhor. Bendito é Teu nome. Te exaltamos, ó Deus. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, Rei da Glória. Te exaltamos, Rei da Glória. Santo é Teu nome, Senhor. Santo é Teu nome. Santo, Santo, Santo. Doce presença.
Vai valer a pena. Vai valer a pena. Esta é só uma amostra daquilo que Deus pode fazer quando nós o amamos e amamos a sua salvação. A nossa salvação chama-se Cristo Jesus, e nós o contemplamos nessa noite. Pai Santo, Senhor, teu amor dura para sempre, Pai. Te amamos, Senhor. Toda honra e toda glória, Pai. Como é belo o nosso Deus, como é belo o nosso Senhor, como Ele é grande, tremendo, digno, santo, puro, verdadeiro, amado. Maravilhoso, Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Nós reverenciamos a Ti, nos curvamos diante da Tua santidade, da Tua divindade santa. Seja exaltado, seja exaltado, Senhor. Senhor, marque as nossas vidas, marque os nossos corações. Marca-nos para Ti, Senhor. Somos Teus. Faz aquilo que lhe aprove conosco, que já vimos a Tua salvação. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Pai, nós levantamos nossas mãos sobre a Tua igreja. A igreja que é a Tua noiva, a noiva do Teu Filho Jesus. Ó Deus, nós abençoamos a Tua igreja. Pai, que ninguém saia daqui, Pai, com dúvida a respeito da salvação, mas com a certeza de que esperar por ela vale a pena. Ao erguer nossas mãos, nós abençoamos, nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto, a sua glória sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz que o mundo não pode dar. Te dê a paz. Assim nós abençoamos a Tua igreja, Senhor, Teu povo. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre a Tua igreja e revele a Tua vontade a cada um de nós, a cada dia. Seja a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Despeça o teu irmão e diga para ele: vai valer a pena. Amém? Quero mais de Ti.
fogo, teu 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 fogo vem sobre nós.